E as ondas do mar e o azul do céu, ver as ondas formar, oh, tão lindo que é, ver as ondas rolar, de tão lindas cores. Eu ainda vou voltar para visitar o mar dos Açores. Caros amigos do Videosilva.com e da Venus Creations, eu sou o Avelino Teixeira. Esta rubrica Rescaldos da Comunidade Portuguesa destina-se a dar a conhecer e a divulgar, tanto quanto possível, os valores da nossa comunidade e também aquilo que por aqui se vai passando. Hoje temos connosco uma pessoa que dá pelo nome de Eduardo Morato. Ele nasceu na freguesia de Rabo de Peixe, Ilha São Miguel. Com 23 anos veio para o Canadá, mais propriamente para Vancouver. Mas vamos começar desde o princípio, como na gíria se diz. Vamos saber exatamente como é que foi a mocidade do Eduardo Morato, porque nós sabemos que ele teve uma mocidade um pouco atribulada e vamos saber o porquê, porque ele próprio gosta de confessar estas coisas, gosta que as pessoas conheçam as peripécias da sua vida. Eduardo, sejas bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, como é que foi essa tua mocidade? Uma vez que tu dizes que foi uma mocidade atribulada, que foste usado, e queremos saber o porquê. Bem, quero dizer, no ano de 60 não havia muita comida para sustentar uma família de 11 filhos, não foi muito fácil. Embora o meu pai fosse um grande trabalhador, e era um grande trabalhador, pedreiro, nós somos todos pedreiros, devia ter sido ao princípio muito difícil para os primeiros. Depois, mais tarde, os mais velhos começarem a trabalhar para os mais novos. Porque vocês são uma família de 11 filhos. 11 filhos, 6 rapazes e 5 raparigas. É verdade que nós fomos bem alimentados, melhor do que famílias mais pequenas, mas sentia essa a falta. emenda não era muito variada. Não era. Era sopas de bolo na panela. O meu pai acreditava que as pessoas deviam ser espancadas para obedecer, para aprender e para obedecer. Era uma coisa muito exagerada. Eu pude ver o meu pai a bater os meus irmãos mais velhos e também fui espancado até ir para a tropa com 20 anos de idade já. Eu lembro-me de uma vez que ele mandou-me misturar cimento num balde para pintar a parede. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa põe muita água, mete o dedo, põe mais cimento. Absolutamente. Quando mete muito cimento, põe o dedo, mete mais água. Eu lembro-me, já tinha quase 20 anos de idade, que até fiquei muito magoado. Ainda hoje está como se fosse uma cicatriz. Ficou traumatizado. Traumatizado. Ele peguei no balde, sem dizer que estava bom, que estava mal, e pus-me para a cabeça abaixo. Em risco de ficar cego. Agora, diga-me, esse tratamento a que foi submetido de espancamento e talvez um abuso verbal, a maneira como o seu pai falava consigo, será que depois se repercutiu na sua vida mais tarde como chefe de família? Não, porque eu sabia que aquele tratamento não era normal, que nós tínhamos vizinhos que também eram bem pobres e não tratavam os filhos assim. E eu sempre pensei que um dia, quando ia casar, que se tiver filhos, que eu vou-lhes tratar diferentemente. E fiz assim. O Eduardo vai para Vancouver com 23 anos de idade. Chega a Vancouver, começa portanto, a trabalhar na mesma área como pedreiro, porque trabalhava, digamos, agora aplica-se o adjetivo de landscaping, o pronome de landscaping. Naquela altura eram pedreiros, portanto trabalhavam em pedra seca, paredes, divisões, etc, etc. Aqui em Vancouver, aqui no Canadá, mas em Vancouver, completamente diferente, uma forma de trabalhar completamente diferente. Formou aí uma companhia, teve empregados, como é que... Bem, eu cheguei lá em 72, logicamente a pessoa, quando sai de Portugal para o Canadá, não sabe falar inglês. Fui trabalhar para uma serração de madeira, trabalhei há alguns anos, e eu depois, 8 anos depois, fui trabalhar para a Câmara Municipal de Burnaby, como homem de carpinteiro, trabalhos de cimento, trabalhos de pedra também. Eu, 3 anos mais tarde, eles entraram em greve e então pensei em formar-me mais um amigo meu que já tinha experiência naquele campo de pedras e também chamado o Interlac. E é durante essa sua permanência, essa sua vivência em Vancouver, que aparece esta cantiga hoje
conhecida quase pelo mundo inteiro, porque ela está na internet, está no YouTube, portanto é conhecida, a que chamou o Mar dos Açores. O porquê, portanto, de escrever esta cantiga, de criar esta maravilhosa cantiga que hoje é conhecida, vai lá, quase por toda a gente? Foi em 1996. Eu andava a dizer aos meus filhos que era escritor e compositor. Eles riam-se de mim. Eles diziam, se és escritor, onde é que tu tens CD? Então, realmente é verdade. E eu depois eu não tinha... Até aquele ponto estava tudo na sua mente. Estava tudo na minha mente. Só eu que acreditava que era escritor. Aí. Não tinha nada. Eu disse, bem, vamos ver como é que isso trabalha. Veio-me aquela ideia que eu queria visitar o Mar dos Açores, mas não havia muito dinheiro. Depois ainda veio visitar o Mar dos Açores. Comecei com um keyboard, que eu não sou muito bom naquilo, mas foi o suficiente para encontrar a canção. Porque o Eduardo diz que não é muito bom na execução da música, mas sabe música, sabe ler música, sabe escrever música também. Sim, música, já toquei clarinete também por muito ano. Não se sente bem a executá-la, portanto, não tocar um instrumento. Não, o instrumento eu acredito 100%, como é caso, pode-se ver, que a pessoa, para tocar um instrumento muito bem, tem que nascer com aquele dom. Embora possa ser treinado, a desenvolver aquela habilidade, mas já tem que ter a habilidade. A provocação. Exatamente. E então, quando eu comecei a pensar nessa canção de Mar dos Açores, ele vê a canção José Campos, que era professor de música, e também escritor, e ele disse-me, Eduardo, tens mais canções? Eu disse, tenho muitas, tinha muitas canções. Algumas até que ainda tenho, que nunca foram gravadas. E eu perguntei-lhe assim, simplesmente, tu dizes que sou escritor porque os meus filhos andam-se a rir de mim e eles querem uma prova que eu sou escritor. E o José Campos disse, tu és escritor e não é dos pequenos. Não é dos pequenos. É. Portanto, ele disse, eu veio fazer os arranjos, ele fazia os arranjos, chamava... Ele tinha o seu próprio estúdio. Tinha o seu próprio estúdio. E é músico. E é músico e dos bons. Quando ele me chamou com os arranjos do Mar dos Açores, eu devia ter chegado a casa e ouvir os arranjos. Eu vindo os arranjos por caminho, tive um acidente com o carro. Oh. Grande? Um acidente grande? Não foi grande, mas podia ser evitado, porque uns arranjos tão bonitos que nós sabemos. Exatamente. Mas ele disse que teve a inspiração daquilo que eu fiz. Ele fez exatamente como eu tinha... Em que ano é que estávamos? 96. 96. Essa cantiga que o Eduardo ia ouvir por caminho, passou aos seus filhos, deixou eles ouvirem? Sim, quer dizer, quando eu completei o CD, eles já estavam sendo torturados, que eu estava a tocar no basement, na parte de baixo. Então a minha filha dizia, Daddy, please stop that. I have to go to work tomorrow. Então eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir até que o produto se finalizasse? Se finalizasse. Então quando eu fiz o CD, eu cheguei a casa e disse, já tenho um CD. Eles ficaram admirados porque sabiam que a canção era minha. Sabiam que a canção não era velha porque eles puderem observaram e fazer os bocadinhos. Vai para trás, vai para a frente. Eles então começaram a acreditar. Mas o meu filho disse-me que como escritor e compositor, que eu sou bom, mas como cómico, ele diz que eu sou tão bom como o melhor do mundo. Essa particularidade, essa faceta de comédia, de onde é que vai? Herdou-a do seu pai? Sim, o meu pai tinha alturas que gostava de fazer rir. O meu pai gostava de contar histórias. Para além de ser severo para com os filhos, gostava de fazer rir também. Tinha essa particularidade de fazer Mas rir. fazer rir sempre de uma maneira de provocar os outros. É isto que eu não faço. Era mauzinho? Era mauzinho. Inventava histórias que nunca aconteceram. Fabricava histórias com alguém que roubou um carneiro. Havia pouca... E vestia-se com a pele de carneiro. O dono chegará, pensa que o carneiro está vivo ainda. Havia pouca veracidade nas comédias dele. Agora vamos lá saber. Portanto, depois o que é que acontece? O trabalho está feito, está gravado, está produzido, o que é que acontece? Ficou em casa. Como é que, exatamente? Ficou em casa 3 anos. Como é que ele aparece então? Quer dizer, eu gostava, mas eu não sabia que era especial. Ficou em casa 3 anos e depois eu comecei a misturar com os escutadores, com o CD Player, com os escutadores de algumas pessoas. Mostrei um senhor da Terceira, da Praia da Vitória, um senhor chamado Álvaro Magalhães. Não sei se lembra dele, que foi um grande nadador no ano 60, o Álvaro Magalhães. As lágrimas começaram a correr pelos olhos abaixo. Mostrei também um outro
privadamente a mesma história. Eles disseram que eu tinha qualquer coisa especial. Vinha Toronto, apresentei ao José Mário. Ok, José Mário Coelho. O José Mário Coelho, ele gostou, apresentou no rádio. E então a canção deu a tocar de manhã à noite. Fui convidado para Toronto, a primeira vez para o Vitor Couto, Ok. à Aliança Hall, Ainda a viver em Vancouver. ainda a viver em Vancouver. E agora, o que eu já achava interessante é que quando eu começava a contar partes da biografia da canção, eu já estava em muita graça. Claro. Como aquela parte que o meu filho disse, eu disse ao meu filho primeiro, eu vou pôr um seguro na minha voz, para quando eu não deixar de cantar, para receber alguns espetáculos. Pois. E o meu filho disse-me, tu, esse seguro vais-te custar barato. Quando perderes a voz, vais perder pouco. Mas não havia muito problema. Agora, o que é que o traz então definitivamente para Toronto? Sim, em Toronto eu via que estava a meio caminho dos Açores. As pessoas andavam a telefonar para Vancouver. Queriam CDs, quer dizer, eu fiz CDs e pus em caixas e tinha vergonha quase de lhes vender porque até que não pus a fotografia. Não tinha confiança em si Não próprio. tinha, não. O primeiro CD não tinha fotografia, nem por trás nem para frente. Ok. Porque eu não queria passar na dança e o pessoal a dizer, epá, tu também canta. Eu queria andar meio escondido. Ok. Quando eles começaram a aceitar, é que eu comecei então, a deitar a fotografia por dentro. Ok. Eu não pus na capa para não fazer confusão. Quase como um teste. Era quase como um teste. Como um teste. Então, quando é que vem definitivamente para Toronto? Eu cheguei aqui e vim fazer um espetáculo em 2003. Ok. Depois, na mesma semana, que o presidente Bush ia atacar o Iraque. Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste.